Segundo a lei de Newton, me diz que sempre que houver aceleração, haverá força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. É importante vocês conhecerem quais são os possíveis estados mecânicos do corpo. Por exemplo, velocidade zero. Repouso é velocidade igual a zero. Só que repouso não é só velocidade igual a zero. É velocidade zero e aceleração igual a zero. Velocidade zero e aceleração zero. Porque o corpo está parado e permanece parado. Bom, o que a segunda lei de Newton me diz? Que se a aceleração for zero, a força resultante será zero. Observem, repouso não significa dizer que não há forças. É que a força resultante é zero. Por exemplo, um corpo em repouso, professor, um corpo de repouso pode ter 50 newtons para baixo e 50 newtons para cima? Pode, porque a resultante de 50 para cima com 50 para baixo, a resultante é zero. Então, resultante zero não significa que não há força. Pode ter um monte de força e a resultante é zero. MRU. MRU, o vetor velocidade é constante. Isso significa que não muda nem módulo, nem direção, nem sentido. Não sei se tu lembra das aulas passadas, mas não há nem aceleração centrípeta e nem tangencial. Significa que MRU não há aceleração. E se não há aceleração, não há força resultante também. Esse caso é um caso importante, porque as pessoas geralmente se confundem nesse caso. MRU não há força resultante. Professor, significa que se um ônibus estiver em MRU, então não há força sobrando sobre ele? Exatamente. O que tem para baixo tem que ter para cima, o que tem para frente tem que ter para trás. Tem um monte de força atuando, mas não há força resultante. Por exemplo, o elevador está subindo em MRU, a resultante das forças vale zero. O elevador está descendo em MRU, a força resultante vale zero. Tá? Então tem que ver o estado mecânico. Velocidade que aumenta. Vamos dizer que a velocidade seja para a direita. Para a velocidade aumentar, a aceleração tem que ser na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Não sei se tu lembra disso. Então, sei lá, o cara está indo para a direita. Então tem que ter aceleração para a direita, daí a velocidade aumenta. Então a força resultante será sempre na mesma direção e sentido da aceleração. Agora, a velocidade diminui. Se o cara está indo para a direita, tem que ter aceleração contrária ao movimento. Daí o cara pisa no freio. E aí a força resultante, ó, é sempre no sentido da aceleração. Os aristotélicos, né? E isso faz parte do programa do Enem. O aristotélico acha que é no sentido do movimento. Não, pessoal. Um corpo que freia tem força resultante contrária ao movimento, porque a aceleração é contrária. Ó, e o cara que faz curva? O cara que faz curva terá uma aceleração perpendicular. Daí pode ser para baixo ou para cima. Eu vou botar aqui para baixo, tá? Vou tirar o Fabris aqui. E a força resultante é sempre na mesma direção e sentido de quem? Da aceleração. Força resultante sempre na mesma direção e sentido da aceleração. Não esquece disso, tá bom? Ó, aqui só para confirmar, né? Força resultante massa vezes aceleração, tá? Se eu tiver uma massa de 1 kg e eu quiser acelerar ela com metro por segundo ao quadrado, eu terei que ter 1 newton de força. Então, para tu saber o que é 1 newton de força. 1 newton de força é aquela força aplicada para que uma massa de 1 kg consiga acelerar 1 metro por segundo ao quadrado.